Fala galera, tudo bem com vocês? Nesse vídeo aqui é um dos vídeos que eu mais gosto de fazer. É um vídeo onde a gente vai debater sobre a rodada, fazer um resumo geral sobre a rodada 25 do Campeonato Brasileiro. Vamos começar de cima, lá na briga pelo título, e bora descer um pouquinho, descer, até chegar na lanterna, na zona de rebaixamento. A gente vai começar falando de Corinthians e Flamengo, que é o jogo que eu fiquei devendo no fim de semana. Eu fiz pós-jogo aqui do Bahia, do Vitória, pós-jogo do Vasco, do Fortaleza com o Sport. Comentei um pouquinho ali por cima de outros jogos, né? Mas eu fiquei devendo Corinthians e Flamengo, que eu acabei não fazendo pós-jogo ontem. Eu falei, não, amanhã eu faço um vídeo da rodada e aí eu falo sobre esse jogo. E aí, bora falar sobre a briga pelo título em geral, primeiramente, então, e sobre esse jogo que faz parte da briga pelo título, né? Porque, pra mim, o jogo de ontem, mais uma vez, mostrou por que é que o Flamengo é o favorito e por que é que eu acho que o Flamengo vai ser campeão brasileiro. O que é que faz um time ser campeão brasileiro? Nos pontos corridos, de 38 rodadas, que você tem que manter a consistência. É você manter a consistência dos jogos, é óbvio. Tem um elenco encorpado, coisa que o Flamengo tem. O Flamengo ontem poupou algumas peças que não jogaram, que jogaram na Argentina com o Estudiantes. E o Flamengo tem um banco que até o banco de reservas do Flamengo consegue se impor e consegue vencer jogos. Como foi o caso de muitos jogos no campeonato. Então, assim, o Flamengo é avassalador. O Flamengo tem quase 40 de saldo de gols, 54 pontos. O Flamengo só perdeu 2 jogos. O Flamengo ontem fez uma baita partida durante o jogo inteiro? Não. O Flamengo ontem fez o primeiro tempo ruim. O Corinthians foi muito melhor no primeiro tempo. E o Yuri Alberto perdeu várias chances de gol. E aí, eu acho que muita derrota do Corinthians tá na conta de Yuri Alberto. Porque, assim, irresponsabilidade absurda ele ter batido aquele pênalti. O Corinthians estava melhor, estava botando a marcação-pressão, engolindo o Flamengo, estava criando mais chance. Mas o que foi que venceu ontem foi a eficiência. E o Yuri Alberto bateu aquele pênalti de forma irresponsável, recebeu até uma sacanagem do Rossi depois. Aqui não. Mano, aquele pênalti ali é papo de só Neymar. É Neymar que bate esse tipo de pênalti. Entendeu? Se você não é especialista, simplesmente não faça isso, pô. Não dê aquela cavadinha irresponsável. O Rossi defendeu deitado no chão, pô. Deitado no chão. E aí, não bastando isso, ele teve mais 3 chances de gol. A bola enfiada do Corinthians estava dando muito certo. Por entre a zaga do Flamengo, por entre as linhas de defesa. O jogador ia lá, o Yuri Alberto ia lá, se antecipava e ganhava a bola. E ele perdeu outras 3 chances de gol. Ou seja, no primeiro tempo, o Flamengo tem que estar, graças a Deus, porque poderia ter ido para o intervalo tomando 2-0. Aí vem o segundo tempo. O Corinthians começa melhor ainda, o Yuri Alberto finalmente aproveita a chance, recebe a bola enfiada, bate cruzado e faz 1-0 pro Corinthians. Só que aí, cara, é aí que entra o time vencedor. Um time vencedor também, para que você que ganha o Brasileirão, é mesmo quando joga mal, ele consegue vencer. Ele consegue começar a, do nada, se você vacilar contra o Flamengo, do nada, ele começa a jogar bem e ele te amassa. Ele mata. Ele enfia a faca e roda. Então assim, o Corinthians, quando teve a chance, não aproveitou. E aí você vacilou contra o Flamengo, deu espaço pro Flamengo. O Flamengo, se ele tiver 3 chances, ele vai marcar 2. Por exemplo aqui, se o Bahia tivesse bem no jogo, quando o Bahia tá bem no jogo, você tem aquela convicção, aquela certeza de que o Bahia vai matar, que o Bahia vai fazer o seu resultado? Não. Times que perdem gol a rodo não são campeões brasileiros. E ontem o Flamengo, quando no recorte do jogo que o Flamengo jogou bem, o Flamengo levou muito mais perigo, o Flamengo aproveitou as chances. E assim, quando o jogo tava empatado, quando o Flamengo tava melhor no jogo, você via muito mais chance do Flamengo fazer gol do que o Corinthians. Quando o Corinthians estava melhor, você fala, pô, se não tomar cuidado, vai tomar. Só que não era aquela ameaça imensa, assim, sabe? Quando o Flamengo tem a posse de bola e bota pressão, você fala, pô, vai ser uma massa. Vai ser 2-3. É por isso que eu acho que o Flamengo vai ser campeão brasileiro. Ontem, quando o Flamengo foi melhor no jogo, aproveitou. A Arrascaeta fez o gol de empate, numa bela jogada ali do Carrascal, que ele recebe da grande área, dá assistência. Carrascal fez uma baita partida ontem, 2 assistências. E aí, a zaga do Corinthians deixou a Arrascaeta livre para fazer o que quiser dentro da área. Ele foi lá, com a maior calma do mundo, empatou o jogo pro Flamengo, 1-1. E aí o Flamengo continuou melhor, continuou em cima e fez o segundo gol com o Luiz Araújo. Mais uma bela jogada, o Flamengo bate o lateral rápido, Carrascal recebe na meia-lua, toca para o Luiz Araújo, que faz 2-1, bate cruzado e faz 2-1 para o Flamengo. Ali, meu amigo, acabou. E o Corinthians em Itaquera tá mal, hein? A Itaquera costuma ser o carro-chefe, costuma ser a fortaleza do Corinthians. Dessa temporada, o Corinthians perdeu alguns jogos em Itaquera. Pro Bahia, pro Flamengo. Então, assim, tá complicada a situação.
E aí na reta final o Corinthians até ameaçou mais o Flamengo, porque precisava do resultado, né? O Flamengo meio que também queria tentar segurar o resultado. Teve chance de empatar, mas ali, pô, a eficiência venceu. Quando o Flamengo foi maior no jogo, o Flamengo matou. Fez 2, poderia ter feito mais. O Corinthians poderia ter tomado mais gol ontem, 3, 4. Também poderia ter feito mais quando teve a chance. Mas não aproveitou, o Flamengo aproveitou e venceu. Meus amigos, quando você olha para a briga pelo título, você vê um Palmeiras que não joga aquele futebol todo. Rogério Ceni ontem, isso é papo para outro vídeo. Acho que eu vou fazer outro vídeo falando sobre isso. Rogério Ceni ontem criticou Abel, falou: o gramado ruim da Fonte Nova é bom porque ele joga em ligação direta. A gente joga com um jogo propositivo, de lá de trás até o ataque. Então assim, o Palmeiras não joga esse futebol todo. O Cruzeiro também não. Dos 3 times da briga pelo título, quem joga o melhor futebol e quem tem espírito de vencedor é o Flamengo. Quando o Flamengo joga bem, o Flamengo amassa. Quando o Flamengo joga mais ou menos como foi ontem, quando o Flamengo joga mais ou menos como foi ontem, ele consegue ter um momento do jogo em que ele vai pra cima, em que ele é melhor, e nesse momento específico ele aproveita, faz 2-1. Então assim, vacilou contra o Flamengo, meu amigo. Já era. E na rodada, olha como é o futebol, né? Olha como são as coisas. Antes da rodada projetava, pô, o Cruzeiro pega o Vasco e o São Januário. É um time acessível. Não é difícil, mas também não é fácil. Pode vencer o jogo. O Cruzeiro via bem fora de casa. O Vasco tem um estilo de jogo ali que pode encaixar no Cruzeiro. O Cruzeiro perdeu do Vasco. O Palmeiras pegaria o Bahia, que estava numa fase horrenda. Que estava na pior fase da temporada do Bahia. Tomou 5 no Mirassol. Empatou com o Ceará. Tomou aquela virada do Cruzeiro. É eliminado da Copa do Brasil. Parecia que o Bahia ia cair na tabela e ia despencar. Aí o Bahia venceu o Palmeiras. 1-0 na Fonte Nova. E o Flamengo pegava o Corinthians. Você falava assim, pô, Corinthians em Itaquera, complicado, difícil. Resultado. Até com o Flamengo tendo o pior adversário da rodada, o Flamengo conseguiu vencer e viu o Cruzeiro perder e Palmeiras perder. Meus amigos, eu vou falar uma coisa pra vocês, mais uma vez. O Flamengo é campeão brasileiro. O Flamengo tem um jogo a menos contra o Sport, Lanterna. O Flamengo é campeão brasileiro, meus amigos. Eu não vejo, o Palmeiras está com jogo a menos, mas eu não vejo o Palmeiras com esse futebol para deter o Flamengo. Eu não vejo o Cruzeiro com esse futebol para deter o Flamengo. Então, assim, a briga pelo título, tomara que tenha emoção até a última rodada. Mas está desenhado para o Flamengo ser campeão. Na Libertadores é outra história. Porque eu acho que na Libertadores o Palmeiras está melhor. No Brasileirão o Flamengo está melhor. Na Libertadores o Palmeiras está melhor. Eu boto o Palmeiras favorito na Libertadores. No Brasileirão, que é pontos corridos, que você depende de consistência, para mim o Flamengo é o time mais consistente. É o melhor time do Brasileirão, disparado. 54 pontos. Eu acho que o Flamengo caminha passos largos para ser campeão brasileiro. Agora bora para outra briga. A briga pela Libertadores. Tanto direta quanto na pré ali, G6, né? Porque também futebol nos surpreendeu. Você olhava e você falava, pô, Botafogo pega o Fluminense, vai. Adversário de clássico ali, carioca, Fluminense tá mal, vai. É um jogo complicado, um jogo difícil. O Mirassol pega o Atlético Mineiro, também complicado. Mesmo o Atlético estando mal, o jogo era na Arena do RV. Perdeu para o Atlético Mineiro. O Bahia tinha o pior adversário da rodada. O Atlético Mineiro é um adversário difícil, mas não é melhor do que não é pior do que o Palmeiras. O Fluminense pegou o Botafogo, pegou o Fluminense, aí beleza, clássico carioca. Mas o Fluminense é o nono, 10º colocado, 8º colocado. O Palmeiras está em terceiro lugar. Então o Bahia tinha o pior adversário. E o São Paulo pegou o Ceará hoje. Eu sou o Ceará desde pequeno. O Bahia tinha o pior adversário. E tava aparecendo que ia perder o gás. O Bahia vai, vence o Palmeiras e acabou que a rodada foi perfeita pro Bahia. O Botafogo perdeu do Mirassol. O Botafogo perdeu do Mirassol o quê? Perdeu do Fluminense. E o Mirassol perdeu do Atlético Mineiro. O Bahia agora fica a 2 pontos do G4. Empatou com o Botafogo. Confronto direto contra o Botafogo agora na quarta. Temos que ir pra cima, temos que vencer. E hoje, vendo a briga pela pré, tem o São Paulo. Na briga pela pré, o Fluminense venceu. O Bragantino empatou com o Santos, bom resultado. O Grêmio encostou ali, mas o Grêmio já está 8 pontos atrás, já caiu ainda, já aumentou a diferença. E o Bahia tem um jogo a menos contra o Internacional em casa, que dá para vencer. Então assim, na briga pela pré, o Bahia foi o melhor da rodada, foi o que mais se beneficiou. E hoje o São Paulo pega o Ceará. Vou fazer um vídeo só sobre esse jogo, o São Paulo é favorito, deve vencer. O Ceará está em queda livre aí, tem que abrir o olho, porque tá vendo, pode ver a zona se aproximar. O Ceará pega o Vitória. Se o Vitória vencer, vai a 25. Se o Ceará perder hoje, já fica a 3 pontos da zona. E o Vitória pode vencer no Barradão. Para mim, esse jogo é uma final. O Vitória tem que vencer. Se o Vitória não vencer, meu amigo,
contra o Ceará, confronto direto, eu acho que vai ficar com muito clima de rebaixado. Pra mim, se o Vitória não vencer esse jogo, é pra decretar, cair. É pra decretar, praticamente. Então o Ceará é bom pontuar no Morumbi hoje. É bom você conseguir um empate lá. Tomara que consiga, eu tô torcendo por isso. Porque aí a gente fica mais confortável. E ali agora na briga pra não cair. Então, na briga pelo título, o melhor da rodada foi o Flamengo. Rodada perfeita pro Flamengo. Na briga pela Libertadores /Pré, o Bahia foi o melhor da rodada. Pelo adversário que pegou, pelo resultado, pela projeção diante da rodada que ninguém acreditava. Na briga para não cair, eu vejo dois times que foram muito bem. O Grêmio, que venceu o Vitória, foi a 32 pontos, venceu o adversário direto, já abriu 10 pontos em relação ao Z4. E o Vasco, que venceu um adversário difícil, que é o Cruzeiro. Que a gente não tinha garantia que o Vasco ia vencer. Para mim, o Cruzeiro era até um pouco favorito antes do jogo. O Vasco foi lá, venceu e convenceu 3-1. Chegou a 30 pontos, não deve cair para a Série B. Aí ontem, antes do jogo do Flamengo, teve Bragantino e Santos. O Santos vacilou feio. O Santos estava perdendo, virou o jogo e tomou um empate. Não era para ter tomado aquele empate. Não era para ter tomado aquele empate. O Santos poderia sair de 26 para 29, abrir 7 pontos da zona, praticamente definir a luta para não cair, porque eu ainda acho que está até meio que definida, né? Porque ainda assim são 5 pontos de diferença. E você olha pro Vitória, o Vitória venceu 4 jogos na temporada, pô. O Vitória venceu 4 jogos de 24, porra. Tem gente que não observa isso, né? 4 partidas vencidas, pô. É inacreditável, cara. E aí o Santos continua em 16º, ainda assim são 5 pontos de frente. É aquilo, né? Cara, sinceramente, mesmo o 16º colocado, você olha e você não fala, pô, chances imensas de cair. Tem chance porque tá próximo, claro. 5 pontos dá pra tirar. Mas você olha pros adversários, você não tem perspectiva. Então, pra mim, o Santos foi o pior time da briga pra não cair, porque vacilou, não era pra ter deixado de tomar aquele empate. O Inter também tomou o empate do Juventude, mas eu acho que o Juventude vacilou também, porque jogava em casa no Jacone, clássico gaúcho, pegava um time que acabou de trocar o treinador, era pra ter vencido. Era pra ter vencido, não venceu, mas pelo contexto do jogo, quem vacilou foi o Inter, que tava vencendo e tomou empate, poderia se afastar mais. E aí o Ceará já ia começar a ver a zona de perto. Se o Inter vence e o Santos vence, o Ceará ia para 15º lugar. Então quem acha que o Ceará aí tá salvo, não tá salvo não. E aí eu esqueci de falar, né? Quem foi o pior time da luta pelo título? Palmeiras. Pegou o adversário mais acessível, digamos assim, e perdeu. E na luta pela Libertadores, pra mim, é porque aí não dá pra você... Se o São Paulo não vencer hoje, vai ser o pior. Vai ser o pior disparado. Porque pega o adversário mais acessível, que é o Ceará. Aí se você não vencer... Mas até agora o pior, eu acho que ainda foi, cara, o Mirassol. Porque se você avaliar, o Mirassol pegou o adversário um pouco mais factível, mesmo sendo lá. E perdeu. Poderia ter pontuado. Um empate lá seria ótimo pro Mirassol. E agora falando do Bahia, o Bahia pega o Botafogo e o Flamengo. Os próximos 2 jogos. Eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu assinaria hoje 2 empates. Pra mim, 2 empates não é resultado ruim. A gente vai a 42, fica ali ainda no G4, com a sequência factível. A gente pega o Sport, pega o Grêmio, pega o Bragantino, pega vários adversários acessíveis. Então, assim, o Bahia, 2 empates com o Botafogo e com o Flamengo. Eu acho que, mesmo sendo em casa, é mais fácil a gente ganhar do Botafogo do que do Flamengo. Porque o Flamengo, cara, Flamengo é o melhor time disparado. Eu acho que esse Flamengo só não é melhor do que o de 2019, sinceramente, cara. Você olha pra esse time do Flamengo e você fala, meu Deus do céu, cara. É avassalador, pô. Vai ser campeão brasileiro, sem dúvida nenhuma. Eu não vou cravar aqui, mas tá encaminhado. E a briga pela lanterna, para não ser lanterna, o Fortaleza venceu o Sport. Praticamente agora rebaixou o Sport na lanterna. Eu acho muito complicado o Sport sair da lanterna e ficar ali em 19º, 18º. Eu acho que a vergonha realmente vai ser muito grande pro Sport essa temporada, graças à gestão patética do Yuri Romão. Então é isso, galera. Resumão geral da rodada aqui pra vocês. Pra você que não conseguiu acompanhar tudo, pra você que ficou por fora de alguma coisa aí. Se inscreve no canal, deixa o like, comenta, compartilha, ativa o sininho. E até o próximo vídeo, beleza? Fui!